Meus amigos, amigas, pessoas que me assistem, que sentiram de Deus de dar uma clicadinha aí, né? Ver a live, ver o que está acontecendo, alguma curiosidade. O Espírito Santo mesmo, né? Levando, né, a pessoa ali a escutar, assistir, né? Tem momentos que a gente lê também, outras vezes assiste, né? Vamos fazer uma live, então. Vamos botar aqui um fundo musical. Né, pessoal? Hoje a live tem conteúdo, viu, pessoal? Tem conteúdo, não é a live qualquer, não. Não é feito por inteligência artificial, não. Glória a Deus. Então, pessoal, nós temos que situar, porque tem pessoas que são seguidores, outros não, né? Ali que apareceu o Canil Sentinela Crioulo, beleza? É a primeira vez que eu vejo, tava passando aí, viu a luzinhas, resolveu assistir. Que seja de bênção, tá, amigo? Nós não vamos falar exatamente desse tema aí de cachorro, mas embora se alegramos, né, sabemos da fidelidade dos bichinhos, né? Os animaizinhos são fiéis. Eu tenho 2 aqui em casa, né? 2 pequenos, né? E são meus companheiros. Bom, pessoal, então tá, tudo bem. Bem-vindo, Canil Sentinela Crioulo. Beleza? Pessoal, tem um detalhe, eu tenho que fazer uma tosa no meu aí, que tá com o pelo bem feio, né? Uma hora eu pego um dinheirinho e vou aí na pet shop, né? Então tá, não vou entrar mais em detalhe para não estender mais. Pessoal, é o seguinte, a tua palavra, né, transformou minha vida, lógico, depois das experiências que eu passei, as batalhas, as lutas, né? E por fim o Senhor me chamou para pregar, né? E eu até questionei no início para pregar onde? Nessa igreja, e nos visitar aí as congregações. A cidade aqui tem mais de 30 igrejas, 40, não sei, né? Ia passar a vida toda aí pregando nas minhas igrejas e aí a questão de a oportunidade, questão política, sabe? Tem um lado político também, o pastor não vai dar para qualquer um pregar, que não é bem conhecido, tem um tempo de conhecimento, tem um N de fatores nessa questão aí que seria um empecilho, uma barreira. E aí me veio no pensamento, pega e fazer uma live, comecei a fazer live, tô aí fazendo live. Mas só que a coisa incorporou, né, pessoal? Eu já não posso dizer assim, não, eu sou apenas um religioso, não. Eu já tenho uma história, já tenho um conteúdo, já tenho coisas da minha vida, da minha família, enfim, que estão aí publicadas, né? E a coisa está se intensificando, né? À medida que tu tá ali na frente do quartel fazendo manifestação para Bolsonaro, é uma coisa, né? É uma coisa. Agora tu entrar no quartel e depois receber ordem do capitão, do comandante, vai lá fazer um trabalho ali, vai esse grupo, esse pelotão, né? Tá havendo uma invasão lá na costa da Argentina, lá temos que mandar um exército. É bem diferente do que tá na frente do quartel, né? Fazendo manifestação pro fulano X, Y, né? Fazendo greve de fome pro fulano, sei lá o quê. É bem diferente, né? E eu até toco nesse assunto porque eu acompanhei agora uma live há pouco, né? Sonhos de profeta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, para não enganar ninguém, né? Que a coisa que eu mais prezo é sermos fiéis, né? Sermos verdadeiros, né? Então, eu tenho da informação exata, né? E eu agora há pouco peguei uma live, mas é um testemunho, coisa tremenda, né, pessoal? É coisa de profeta, assim, categoria Elias por aí, né? Acima não vou dizer, né? Ó, vamos ver. Olha aqui, ó. Avise minha igreja para o que vai acontecer em breve. O site é O Sobrenatural de Deus.
o sobrenome. Até eu vou deixar aqui. De repente, vou focalizar o irmão que deu o testemunho. Para dar corpo, né? Porque o que acontece é, entre a pessoa ser simpatizante e ser soldado de Cristo, tem uma grande diferença, né, pessoal? Simpatizante se emociona, o fulano morreu, tá, tudo bem. Né? A gente vendo televisão, a gente compartilha de momentos, etc. Né? Então, depende, a gente se emociona, chora. Né? O caso aí a morte do Papa, né? Eu umas 2 vezes, pelo menos, eu vendo televisão, me emocionei, comecei meio que lacrimejar. E o Espírito Santo, sei lá, não chore. Fala assim. Deus sinto quando Deus conversa, Deus fala comigo. Conversa nem tanto, né? Porque a pessoa dizer que conversa com Deus como diz assim o Uruguai, né? Tem uma palavra que eles dizem, quando eles meio, né, são orro, né? Orro, vigie, né? Quando o profeta, né, é muito íntimo de Deus, tem cautela, né, pessoal? Cautela. Ser íntimo de Deus não é brincadeira. Né? O cara dizer que é íntimo de Deus, que ouve Deus, que fala com Deus, eu sou cauteloso. Eu não quero criar aí uma manada de zebu, né? E gente, a mente assim meio fechada, não. Temos que criar pessoas, influenciar pessoas com sabedoria, conteúdo verdadeiro, temor de Deus, né? Agora eu, né? Sair, fazer espavetada aí, né? Inventar coisa aí, que fala com Deus, que não sei o quê, né? Depois, no final lá, a pessoa tem que prestar conta. Não é com Deus, né? Acima de tudo, temor de Deus, não é, pessoal? Vamos fazer uma pequena oração, né? Senhor amado, que estou na tua presença, peço a tua ajuda, a tua orientação, a tua confirmação, através do Espírito Santo, tudo que venho trazer aqui para aquelas pessoas que me assistam, que seja verdadeiro, que seja sincero, sem mistura. Espírito Santo, guarda-me, dirija-me, fala comigo, me mostra, me orienta, eu peço em nome de Jesus, amém. Então, o que acontece, pessoal? Eu, em princípio, pensava fazer uma live mais branda e tal, evitar alguns temas, mas não posso, né, pessoal? A Bíblia diz aquilo que recebei, né, também comparta, né? Eu não vou amenizar, abrandar aquilo que Deus não quer que se abrande. Entendeu, pessoal? Eu dizia, por exemplo, que eu lacrimejei ali, vendo a imagem da televisão do Papa, né, que morreu, e lacrimejar, não chore, tá? Foi o que Deus pediu, eu já evitei, né? Mas, enfim, cada um tira suas conclusões, não estou falando mal desse, daquele, né? A verdade é que mesmo a Bíblia fala, né, que os anjos, quando vieram à Terra, né, e os homens quiseram adorar e reverenciar e tal, os anjos não aceitaram. Então, vamos lá, né? Essa pessoa muito apegada com o anjo, olha, abre o olho, né? Abre o olho, né? De repente, parece que é bom, sabe? Manter uma relação boa, assim, né? E a Bíblia condena severamente, né, a imoralidade, a idolatria, né? E vocês vendo essa live que eu botei aqui, ó, que eu assisti há pouco, está o sobrenatural de Deus. Até vou botar que seja mesmo. Se de repente saiu. Não. Mas seja membro é pagamento de alguma coisa. Não, vou deixar. Eu estou inscrito, sim. Tá. Avise minha igreja para o que vai acontecer em breve. Então, até a mensagem meio que
meio que mexe assim com a minha perspectiva, a minha expectativa, mas Deus é Deus, né? Porque eu acredito assim que fatos como ele relata no testemunho dele ia acontecer depois do arrebatamento. Mas de repente vai acontecer antes. E aí? Por que não? Hã? De repente, até eu estou surpreso com a mensagem, guerras e destruição e bomba atômica, agora. Eu sempre pensei, e na minha mentalidade, na minha projeção assim, mental, que isso ia vir depois do arrebatamento. Mas de repente não. Né? Bom, pessoal, a questão é o seguinte, vamos lá, vamos para o meu testemunho, enfim, né? O que está acontecendo, né? A última live que eu fiz, ou uma das últimas, eu falei sobre... Não, eu acho que é a última, sim. Eu falei sobre os níveis alarmantes de feminicídio, né? E isso aí, meio que depois começou a me dar uma resposta, assim. Eu fiquei impaciente, eu comecei a me perturbar, né? E eu não li muita coisa, eu vi, assim, era bem por cima, né? Mas agora está aparecendo os relatos que aconteceu, tudo. Na Semana Santa, 6 mulheres perderam a vida aqui no Rio Grande do Sul, o estado sul do Brasil, né? O Brasil tem várias características. O Nordeste é mais gente, a pele mais escurinha, né? A descendência portuguesa descendeu-se talvez nativa, um pouco de branco, um pouco de... Tem de tudo também, né? Mas no sul, né, o estado do Rio Grande do Sul é mais a colonização alemã e italiana, a colonização russa também, da qual eu faço parte, né? Então é um povo mais assim, fisionomicamente dizendo, né? Assim, um aspecto de europeus. O Brasil tem essas características, né? A cidade de Caxias do Sul é basicamente italiano, uma cidade próspera, né? Na minha cidade, muito alemão, muito italiano e polonês também. Então é assim, né? Para as pessoas se entender o perfil, né? A ideia, como funciona a coisa. Então, o que acontece, né? Eu fiquei abalado com essa publicação minha mesmo, né? Porque eu toquei um ponto crítico, né? Da sociedade brasileira aí, né? Ponto crítico, né? E o que está acontecendo com o Brasil hoje, né? Aí esses casamentos meio arranjados, a mulher junta o cara, a mulher já tem filho, traz mais um para dentro de casa, e é um namoro, A gente teve um campo missionário, a gente viu em países aqui ao lado que a situação é bem mais acentuada, né? Casamentos mistos, o cara não está casado, ele está juntado, tem filho com uma, tem filho com outra, e tem filhos de 2, 3 mulheres. Então, aqui mesmo, a nossa cultura do sul do Brasil nós temos são apegados a raízes, a ensinos né, que dizem o contrário. Mas quando a gente se deparou com essa situação, né, aí fizemos a live. Aí aqui em casa eu tenho esse meu trabalho que o senhor me chamou, estou pregando, estou publicando, eu não tinha mais condição de fazer. Eu senti um peso de treva na minha vida, né? Começou, sabe, uma sensação de perigo, de ameaça na minha família, um modo assim, sabe, opressão mesmo. E aí eu pensei, Senhor, eu tenho que jejuar, não estou aguentando mais. Senhor, tem que jejuar. E agora os cachorros, em nome de Jesus, pare cachorrada é os alemão, né? Eles meio que misturam aí, essa cachorrada aí, isso aí é permissão, é o diabo mesmo, sabia? Quando tem algum espírito maligno rondando, os cachorros despertam. Vocês nunca repararam, mas tem. Não vou dizer reparar, mas a pessoa tem discernimento, tem que ter, sabe?
Os demônios, eles atizam, a cachorrada começa a latir. Aí tu ora quando ele passa. Bom, então é assim, pessoal. Aí eu questionei a Deus. Eu vou ter que jejuar. E eu normalmente eu vou a uma casa aqui na beira do Rio Uruguai, que nós compramos, meu irmão deu lá um faniquito dele, né? Que tinha que comprar, e por fim resolvemos e compramos, né? Um terreno na beira do Rio Uruguai, uma área de campo, uma área aprovada, tem um controle muito grande. Construir casa na beira do Rio Uruguai, isso aí é praticamente proibido, né? Tem que ter uma infraestrutura mínima, é muito exigido, inclusive eles suspenderam de vender terrenos ali, onde nós compramos, né? Que é um balneário, né? E aí o que acontece? Eu deitado na cama pensando, senhor, eu vou ter que... Quando é que eu vou entregar esse jogo? Quando é que eu vou começar? Porque o modo da gente falar quando vai entregar é quando vai começar, né? Quando é que eu vou entregar esse jejum? E agora? Eu vou ter que ir lá para a costa, eu vou ter que botar gasolina, e o meu irmão, e mais não sei o quê. E aí veio meu espírito assim, faz aqui, no apartamento mesmo, moro sozinho, tranquilo, faz. E eu, mas sabe que é uma boa mesmo? Eu já tinha feito um jejum aqui, sim, mas apenas um, todos eles lá na costa. Aí eu pensei, vou fazer. Aí, quando veio, já na madrugada decidi entregar o jejum, né? Comi ali umas coisinhas, um pouquinho e tal. Mas eu confesso, pessoal, foi um jejum, foi uma batalha. Às vezes eu perdi o sono, não conseguia dormir, não conseguia, sabe? Eu volto e meia tinha que estar clamando a Deus, pedindo ajuda, orando, né? Declarando que Deus é forte, poderoso, o Espírito Santo, Jesus. Eu recebi uma carta, assim, uma carga de ataque, né? Que nada normal, né, pessoal? E me vinha aquela angústia, aquela pressão que justamente estava operando no mundo, está operando agora, talvez, não sei, talvez de menos, eu creio. Aquele mal-estar, aquela aflição, sabe? Que não era minha, mas eu sentia no corpo. E eu jejuando, né, pessoal? Jejuando. Amanheceu a oração. Então, agora, na tarde desse dia, que hoje agora é ainda, né? Não, no dia passado, que já passou, eu senti um certo alívio. E lá de noite, realmente, aí já escurecendo o dia, foi que, sabe, senti um alívio, um bem-estar, sabe? Eu senti que o Espírito Santo batalhou, que foi uma batalha, que foi uma luta, e as consequências depois a gente vê, lógico, pessoas libertas, pessoas felizes, né? O ambiente ficou menos tóxico, né? Porque quando nós estamos sobre uma potestade diabólica, é um ambiente tóxico, é aflição, angústia, é depressão. E a pessoa diz, não, mas eu estou com um problema. Eu vou lá no remédio, vou lá na farmácia, vou pedir um remédio, vou tomar um remédio, consultar um médico, é bom. Eu não vou desaconselhar tomar remédio, procurar igreja também, mas procurar um psiquiatra, procurar um profissional da saúde, enfim, um médico, né? Não tem interesse de falar contra, né? Mas o que acontece, né? Viu, Dionério, eu não vou entrar com você ao vivo, pode cair fora, viu? Você não está sabendo que isso aqui é uma live cristã? O que eu vou estar falando com pessoas? Que toca, né? Puxa vida, isso é falta de educação. Olha aqui, ó, né? Dionério, não sei quem é, né? Mas, né? A pessoa fazendo uma live falando de Cristo, o cara querendo se intrometer, falar, se é um bate-papo é outra coisa, né? Enfim, entendeu? Puxa vida, cai na real. Que Deus me guarde de qualquer influência maligna, né? Porque a gente tem que ter, sabe, discernimento espiritual, né? O outro entrou ali, mas tudo bem, agora querendo entrar, satisfação, participação do seu vídeo ao vivo, mas tchau,
Deixa eu ver aqui, até vou, como é que eu borro isso aí, não sei como. Senhora, dá-me paz, amém. Então foi um momento de aflição e depois Deus me aliviou, me trouxe paz. Aí eu fui dormir à noite e aí a gente tem um momento que a gente encerra o jejum, né? Tu passar 24 horas sem comer não é tão bom, né? Tem um detalhe ali de privação e tal, mas enfim. E aí eu, às 10h30, dei uma cochiladinha, levantei, falei no relógio, mas ainda não. Foi, até que às 13 e pouco da madrugada, o Senhor me deu um sono, me deu um sonhozinho, né? Eu não vou falar também, né? Porque, evidente. E aí eu me acordei e mas eu posso tomar um cafezinho, uma coisinha. Os cachorros não tinham comido de meio-dia, né? Então, estavam com fome, com certeza. Eu preparei ali um restinho de comida que eu tinha, separei, dividi com os bichinhos. Eles comeram, tá, tudo bem. Mas aí dormi, peguei no sono, tudo, né? Descansei. Depois do jejum, né? De encerrar e tudo. E aí acordei hoje de manhã, uma bênção, visitei a minha família, visitei a minha mãe, meus irmãos, tá tudo bem, tudo tranquilo. E aí, agora de tarde, mas eu vou aproveitar fazer a live, não na madrugada, durante o dia ainda. E aí eu sentei e aí peguei esse testemunho aqui, forte mesmo. O sobrenatural de Deus. O pessoal procura aí na internet, no YouTube, né? E é a publicação que está agora no ar. Eu quero dizer para vocês que me impactou também esse depoimento, esse testemunho do irmão. Mas vamos lá, né? Vamos seguir com a nossa live, né? Talvez hoje eu vou expandir um pouquinho mais de tempo, né, pessoal? Aí eu estou tentando encurtar, mas tem live que a gente sente que tem conteúdo e vamos compartilhar, né? Então, o que acontece, né? Eu, inclusive, compartilho com esse irmão do testemunho aí uma revelação que Deus me deu, que não foi sonho, não. A gente tem que entender que sonho é uma sequência de coisas que Deus... que a gente pensa, que a gente sonha, né? Sonha. São cenas... Agora Deus mostrar coisas específicas, entendeu? Como se fossem flashes, assim, e fazer você entender, olhar e ver, né? E aí te dá na mente o discernimento do que é aquilo. Isso aí é visão, pessoal, não é sonho, né? De repente Deus te dá uma outra fração que tu vai visualizar uma cena lá, a mesma cena de 2, 3 formas, é visão. Entendeu, pessoal? Embora tu tá dormindo, mas é visão. E tem a visão que Deus dá à pessoa acordada. É tipo assim, o Senhor envia uma imagem que entra no cérebro, a pessoa está acordada, mas ela tem a visão. Ela sente, ou mesmo a pessoa adormece, também a visão. Bom, enfim, hoje em dia nós temos aí muitos meios de buscar conhecimento da palavra de Deus, inclusive um seminário. Hoje tem seminários que são online, que a pessoa não precisa se deslocar de casa. É uma bênção, eu recomendo, né? Enfim, tem muitas maneiras, livros, tem bons instrutores, tem pessoas com vasta experiência com Deus, mais que eu, talvez, com certeza. Né? Eu tenho, não sou tão ingênuo assim nas coisas espirituais, né? Mas a gente reconhece, né? Pessoas a nível assim, de Ávila, por exemplo, jejum de 40 dias, né? Mas eu entendi o mistério do jejum de 40 dias de Ávila. É um sistema que a pessoa, ele se alimenta com um básico, um pouquinho, por muitos dias, entendeu? Essa é a real. Não é 40 dias sem comida, sem nada, só tomando água. Não é. Teve pastor que morreu, tem gente que morreu, jejum só com água. E 20 e poucos dias o cara morreu.
Entende? Nós temos que ter discernimento, sabedoria. Às vezes ler um texto, pá, assim, eu vou fazer a mesma coisa, mas não é bem assim. Tem um jejum prolongado, mas é uma sopinha, como se diz, né? Tem gente que não diz sopa, fala uma canjinha, né? Ali, uma sopinha, um pratinho, comeu para... Mas é jejum. Na concepção deles é jejum. Agora o cara lá, meio inexperiente, né? De repente eu mesmo, né, falando no jornal, jejum de 40 dias, e depende de não colocar esses detalhes. Aí quando o cara faz um jejum lá de 20 e poucos dias, morre. Entendeu, pessoal? Agora, no meu caso, meu jejum é seco. É seco. É água, quando muito chimarrão, né? Um tererê, de repente, para se ocupar um pouco, mas nada de alimento. E nada de bala doce também. Eu tinha um irmão lá no Uruguai, né? Jejum de 14, 17 dias, não sei quanto. Ele com um pacote de bala doce do lado, chupando. Ele não é jejum. Pelo menos do meu entender, né? A bala doce tem açúcar, a bala doce é doce, alimenta o corpo. Mas é isso aí, né, pessoal? Vamos seguir em frente. Eu já tive jejum de 3 dias seco, seco não, com água, né? Tu não tomar água, no segundo dia tua urina está vermelha, está avermelhada. No terceiro dia tu está praticamente urinando sangue. Entendeu, pessoal? Jesus nunca falou fazer jejum sem água. Não tem instrução na Bíblia que fala fazer jejum sem água, né? Mas tem pessoas que têm mais experiência sobre jejum também, né, que eu, e podem acrescentar mais conhecimento para vocês, enfim, né? Mas o que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte: o dia de hoje foi uma bênção, um alívio, sabe? Gostoso. Eu aconselho as pessoas que me assistem, estão passando por lutas, a pessoa chega num ponto que a coisa não anda. Sabe quando o carro começa a patinar? Não adianta acelerar, ele não se move. Tem casos, muitas pessoas que estão passando por isso no lar, no relacionamento, na questão financeira, na igreja mesmo, né? E aí a solução é o jejum, pessoal. A solução é o jejum. Né? Eu acho que o foco hoje dessa minha mensagem é o jejum. O jejum é sincero, é verdadeiro. Tu não vai jejuar para a cidade, tu não vai jejuar para os amigos, para a igreja, não. Tu está isolado. Nem vai comentar. Eu estou comentando porque realmente é necessário. É estudo. É formar discípulos. A Bíblia diz, fazem discípulos. Outra coisa, a tosse de ontem, num momento difícil, eu tento usar o aparelho, e comprei xarope, não queria comprar, tive que comprar, né? E meio que a pessoa faz jejum, o sentido é o seguinte: tu não vai sair na rua aí, amigo, como é que tá? Não, tu tá reservado, tu tá voltado para Cristo, para Deus, né? A tua aparição, se tu sair de casa, tiver que fazer alguma coisa, não coisa complicada, não. Eu tive que comprar lá um remedinho, fui e voltei. Sem alarde, sem nada, tô reservado. A tua preocupação é ser fiel ao Senhor. Né? Aquele tempo tu não tá dedicando a fazer amigo, não. Tu tá voltado para Cristo, para Deus. Entendeu, pessoal? Isso aí é necessário tocar. A Bíblia fala lá, né? O cara faz jejum e descolora o rosto, ficar com cara de coitado, para impressionar os outros, mas larga de mão. Tu faz jejum para Deus, não tem nada que tá, sabe, se exaltando. Né? Eu, na verdade, eu já fiz jejum mais prolongado, mas eu, na minha idade, para mim não representa quase nada, porque dizer que eu tenho isso de idade, isso aí não muda nada.
Tem gente que tem aquela mentalidade, pá, mas a minha idade, eu já não posso isso, não posso aquilo, bebê. Sabe, seguindo as ideias do mundo, aí larga de mão. Jesus te chama com 30, com 50, com 70, e tem obra para fazer, tem coisa para fazer, tem trabalho para fazer. Se tu quer ser um fiel soldado do Senhor, não tem idade. Não tem os meninos aí que estão pregando com 7, 8 anos? Né? Deus capacita, Deus prepara, Deus envia, se for o caso. Eu já, a questão de ser enviado, já estou até meio, pelo testemunho do irmão ali, vai ver guerra, vai ver a destruição, vai ver agora o Trump e o Putin, coisa arada, e OTAN. Mas deixa quieto, né? Deus revelou para ele, mas eu tô de olho, né? Não sabemos, né? Como é que vai ser, mas... Então, agora... Então, inclusive é bom para mim, porque eu aperfeiçoar a minha visão do mundo. A gente pensa que guerra daqui a 20, 30 anos, quando vê, tá às portas. Né? Tá às portas. E não se damos conta. Né? Mas o que eu sinto, sabe? Eu sinto uma paz, uma alegria boa, sabe? Uma sensação de tranquilidade. Isso é resposta da minha oração, do meu jejum. Né? Como é que tu tá? Como é que tu tá se sentindo? É resposta. De repente tu entra num jejum aí, bispo, o palácio, tudo bem, irmão? Paz do Senhor. Estou dando meu testemunho aí. Então, tu entra num jejum, tu entra atribulado, tu tá lá com um problema, uma dívida, de repente pode ser uma dívida. Um cara ali te assediando, te ameaçando, outro não sei o quê, e cá tá, e outro problema lá na igreja, de repente, não sei o que, tu já não consegue dar conta. Entendeu? A questão do jejum não é, Jesus não falou fazer jejum assim por fazer. Não. Ele fazia jejum quando ele precisava de força, né, para resistir, inclusive, à crucificação. Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele. Essa história de dizer que Jesus sofreu mais na cruz, não. Ele sofreu mais lá no Gólgota. Lá foi o sofrimento maior, segundo a minha visão, né? Cada um tem a sua visão. Né? E naquele momento que ele se sentiu meio desamparado por Deus, a morte chegou para levar ele. Então, o pessoal se engana muito. Eu vou fazer jejum. Aí surge um movimento aí na igreja. Jejum é bom, faça jejum. Aí vira tipo assim, sabe? A curiosidade da garotada fazer jejum. E de repente Deus permite, depende que eu perca a vida, inclusive. Porque lidar com coisa séria, né? A Bíblia, o mundo diz aí não brincar com fogo, né? Quem brinca com fogo se queima. E quem brinca com água também, né? É perigoso, né? A coisa é complicada, pessoal. Temos que ter maturidade, né? De repente a pessoa está numa situação que não consegue resolver, a mente já não dá conta, vai para o jejum. Mas nada de alardear, dizer que vai, eu fiz jejum. Não. Eu estou falando, eu estou instruindo as pessoas. Faça quanto menos, mais secreto, melhor, inclusive. Certo, pessoal? Eu ia falar sobre a garrafa de Klein. Talvez eu vou dar uma pitada assim. Agora, nesses últimos dias, eu me deparei com essa garrafa de Klein. A coisa é bem simples, é uma garrafa. E aí ela entra assim num cano dentro dela e faz um furo e sai para fora aqui, tá? E aí a teoria era assim, que no mundo paralelo que nós temos, se bota água aqui, a água some e vai pro... Então criou assim um certo embaraço intelectual, vamos dizer, né? E hoje eu peguei, dei uma olhadinha, dei uma procurada e ali fizeram um experimento e
E o experimento, eles botaram água assim, mas a água não entrava porque tinha ar dentro da garrafa. Aí o cara pegou, botou lá uma bomba sugou o ar do ambiente, né? E aí entrou mais água dentro da... Praticamente já completou o ciclo, né? E aí também nesse vídeo mostrava lá um matemático lá que fez cálculo para tentar reproduzir aquilo, né? A forma mental funcionava, mas na forma física não consegue. Pá, eu digo, puxa vida, eu tenho cautela, né? Porque tu entrar nessas questões de teorias e teóricos e terra plana, tudo isso é coisa infernal dos demônios, sabe? E o cara se aprofundar nisso aí é maligno. É bom a gente até nem entrar muito. Mas eu achei essa questão da garrafa interessante, pá. Aí depois me deparei com uma questão assim, tipo, pô, essa garrafa ela funciona no vácuo. Onde tem vácuo ela funciona perfeito, tanto mental quanto física. Funciona no vácuo. Daí, puxa, então essa garrafa aí, vamos dar um nome para ela, garrafa de Deus, né? Porque aonde tem coisa criada por Deus, ela já não funciona. Entendeu? O experimento funciona lá na estratosfera, lá no vácuo total. Não tem ar, não tem vento, não tem vida, não tem nada. Lá funciona. Mas aonde tem criação de Deus, ar, Deus criou, vamos dizer, agora nós podíamos abrir aqui, né? Um dia tal criou isso, um dia tal Deus criou o céu, né? Criou as nuvens, ar. Isso é criação de Deus. Ocupou um espaço que estava vazio, não tinha nada, morta completamente, sem vida, sem perspectiva, sabe? O caos total, nada. Aí Deus criou a terra, criou o homem, criou a água, criou... Aí com a garrafa de Klein não funciona. Porque ela funciona só na teoria, onde não existe nada, no vácuo infinito. Então aí, pá, eu caí na real, tipo, esse nome de garrafa de Klein, um dia se mudar de garrafa de Deus, comprovar a existência de Deus, e os intelectuais aí passando horas e calculando, e meditando na garrafa, e a garrafa se tornou um impasse, e agora o que nós vamos fazer? Nós temos que achar uma resposta para esse experimento aí. Né? Olha aí o cachorro latindo, né? Sai pra lá. Né? Eu tô falando do cachorro latindo porque tem imagem na internet. Assim, algum bicho meio estranho que aparece, a cachorrada toda desperta. Até alguma publicação aí falava de lobisomem, né? E a cachorrada faz lobisomem é uma coisa maligna, né? Né? Leia o livro da Rebecca Brown, aí ela cita lobisomem, testemunho dela. Eu acho que lá nos Estados Unidos deve ter algum infiltrado, aqui parece no Brasil também, já. A gente querer saber os detalhes do mundo das trevas, longe de nós não precisamos. Se Deus dá alguma revelação, alguma experiência espiritual, amém, usa para ti. Usa para fazer a obra, para defender a bandeira do Evangelho, mas nada para querer se engrandecer, porque eu sou intelectual, que eu entendo essas coisas. Entendeu, pessoal? Então tá, bispo José Palácio, firme na palavra, firme, né? Não arredar o pé, como diz aqui os gaúchos, né? Firme na estaca, né? E, inclusive o Dioner, que Deus te ajude, dê sabedoria, né, se tu está me assistindo. Não posso abrir para outro falar, agora não tem condição. Quem sabe daqui a algum dia eu vou fazer live, vou convidar pessoas, entrevistar, enfim, eu vou ter que me equipar melhor, né? Também. Mas assim, improviso, né? Não. Né? Senão vai ser que nem o programa
Não desfazendo, né? Mas para o pessoal ter ideia, né? Daqui na nossa cidade tem o radialista, ele é já famoso, anos e anos, Mauri Carlos. Ele tem um programa logo após o meio-dia ali, meio-dia e meio por aí, e ele dá anúncio e tal, né? E aí vimos os anúncios, né? E de repente algum espertalhão botava um anúncio, né? Eu vou exagerar, talvez não foi isso que aconteceu, né? Mas imagina o cara pegar e botar um anúncio assim, ó. E aqui, anota aqui o fulano de tal, o Silva, Pedro José Correia da Silva, né? Ele está avisando a família que a porca da mãe dele já deu cria, né? Pá, entendeu isso? Vamos ser um pouco exagerados para a pessoa entender, né? Ou, por exemplo, né? O negócio lá da vaca funcionou. Pô, né? Temos que ter cautela, né? E não creio que aconteceu isso. Ele é uma pessoa honrada, decente, o nosso radialista, né? Mas nós vemos as pegadinhas na internet, né? Gente de má intenção mesmo. Eles têm a mente poluída, né? E estão ali poluindo mesmo. Aí tu tem lá os stories, né? No teu Facebook, publicação. Aí parece uma foto que parece uma mulher pelada lá, sabe? Tu vai abrir, não é? Agora mesmo eu vi uma foto, uma cena, assim, um detalhe, sabe? Maligno, mas não é. É gente infestando, como tem no mundo mesmo, como Deus já está, sabe? Já está quase vomitando, né? Gente que se dedica a jogar joio, a trazer sujeira, compartilhar imundície. Né? Tem. E pelo que a gente está vendo, eu tenho que confirmar esse vídeo que eu vi. Olha aí, Palácios, olha só. Assista o vídeo, o testemunho do irmão, O Sobrenatural de Deus. Assista. Procura aí no YouTube. É o último que eles estão. Foi. Então, isso aí, né, pessoal? Até eu não vou mostrar o rosto dele. Vou mostrar o rosto. Olha aí, pessoal. Olha, vale a pena vocês assistir, porque é forte, viu? Essa historinha do pregador, falar que Jesus é bonzinho, que Jesus perdoa, que Jesus é o tolerante, que tu pode fazer isso e aquilo, não acontece nada. Tem gente que fala, que prega isso, né? Vamos encerrar. Eu peço que Deus dê sabedoria e graça. Tinha mais coisa para falar, mas é bom a gente não estender muito. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te ajude de graça. Né? Eu orei muito essa questão do feminicídio, né? Que ficou quase uma pandemia, né? Que Deus tomar conta, Deus tratar, Deus vai tratar, eu creio que sim, o Senhor vai pelejar, né? Homens que estão matutando ódio, né? E o diabo infestando o coração da pessoa, pega e mata de uma vez, pega e tira a vida, te livra desse problema, né? E às vezes o homem pega mesmo aquilo, a ideia parece que é boa, né? Vamos encerrar. Deus amado, tenha misericórdia dessas pessoas que estão sendo bombardeadas pelas trevas. Espírito Santo, dê visão, dê sabedoria para essas vidas se libertarmos como a igreja, socorro, até auxílio psiquiátrico. Peço em nome de Jesus, faça a tua obra, eu peço em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal.